Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Contamos mais uma vez com seu comentário, sua opinião. Diga de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade. Queremos seguir todos os dias na sua companhia. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Em viagem ao Paraná, o presidente Jair Bolsonaro visitou um trecho da BR-487, a Estrada Boiadeira, em Umuarama, que passa por processo de obras para restauração, implantação e pavimentação, um investimento de 232,8 milhões de reais, considerada muito importante para o agronegócio, principalmente para o escoamento de safra em uma região de grande produção. A revitalização da Estrada Boiadeira é uma demanda antiga da região. Ao todo, as obras contemplam 46,9 quilômetros de implantação de asfalto, com início na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul, no Porto Camargo, em Icaraíma, até Umuarama, na região noroeste. O pacote contempla ainda 2 contornos. A expectativa é de que a revitalização da Estrada Boiadeira seja concluída nos próximos 5 anos, com mais de 150 quilômetros no estado do Paraná. Esta passagem para o Umuarama, vendo obras, sentindo o calor de um povo que cada vez mais veste verde e amarelo. Nos anima, nos motiva a cada vez mais buscar o norte verdadeiro para o nosso povo. Não tem preço em qualquer lugar do Brasil que eu vá, de qualquer uma das 5 regiões, encontrarmos o carinho, o afeto e o calor. E dizer-lhes que a recíproca é verdadeira. Ser recebido dessa forma é como quando o nosso time, alguém faz um gol. Lá é um momento de alegria passageiro. A garantia da nossa liberdade. A certeza que o Brasil está no rumo certo. Que cada vez mais juntam-se políticos a nós com a mesma intenção. Nos dá uma alegria bem mais duradoura. A todos vocês, muito obrigado por esta oportunidade, por esse momento. E o que mais me fortalece nessas viagens é quando eu estou no meio de vocês e escutar 2 frases bastante importantes. A primeira é: não desista. E a segunda é: Deus te abençoe. Sendo muito bem recebido também em Foz do Iguaçu, com muitos apoiadores entusiasmados, aguardando a passagem, a visita do presidente. Ele, o presidente Jair Bolsonaro, também visitou no Paraná, em Foz do Iguaçu, as obras da Ponte da Integração, após vistoria das obras na Estrada Boiadeira, a vez da belíssima construção, obras da Ponte da Integração, a segunda ponte sobre o Rio Paraná, algo sonhado pela comunidade paranaense, sobretudo da região de Foz do Iguaçu, as imponentes obras da Ponte de Integração Brasil-Paraguai em Foz. Sonho de décadas que está virando realidade. A Ponte da Integração Brasil-Paraguai deve ser um novo cartão postal nacional pela sua beleza, vão livre e o diferencial ponte estaiada. É um casamento que só nos dá alegria. Há pouco concluímos aqui a extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu. Visitamos agora há pouco quase o final da obra da boiadeira, há décadas parada. E agora estamos vendo essa grandiosidade de engenharia,
que nos orgulha a todos, que vai integrar mais ainda o Brasil com o nosso Paraguai. Assim como já temos a ordem de serviço para uma outra ponte, em Porto Murtinho. Itaipu, então, binacional, é uma empresa que faz mais do que gerar energia. Gera progresso e gera integração. A Veja repercutiu declarações do apresentador Thiago Leifert, que surpreendeu ao falar sobre as eleições. Ele falou no podcast Cara a Tapa de Rica Perrone, que foi ao ar nesta semana aí que passou, né? Embora não tenha elogiado o governo Bolsonaro, segundo ele, não avaliou bem o governo, mas diz que não votará nem a pau em Lula. Thiago fez a revelação também que todo mundo meio que já sabia, causou surpresa a ele por ter feito parte do quadro global, mas garantiu que na Globo todo mundo é esquerdista. Pois é, palavras de Leifert. O empresário Luciano Hang, por exemplo, dono da rede de lojas Havan, aproveitou e já compartilhou em seu perfil um trecho em que Leifert questiona também a veracidade das pesquisas eleitorais, que aí dizem que Lula, o petista Lula, tem uma vantagem sobre Bolsonaro. Tem um viés claríssimo. Milhões de brasileiros estão quietos. Nós vamos saber o que eles vão fazer em outubro, disse Leifert. Ele ainda disse que as pesquisas são questionáveis. Ele afirmou que quase que todos os veículos de comunicação principais do país têm viés esquerdista. Citou também que a imprensa dos Estados Unidos tem viés esquerdista. Era todo mundo de esquerda, disse Leifert quando relacionou a Globo. E ainda nesse trecho compartilhado por Hang, Leifert afirma que não comentava sobre política para não entrar na briga. Não é porque você acordou hoje que o dinheiro voltou para a conta da Petrobras. O dinheiro sumiu, citou Leifert, referenciando a corrupção na estatal sob os governos petistas. Ele também questionou essa discrepância de dados e sinais que as ruas demonstram em relação às pesquisas. Os Estados Unidos esperam que o presidente Jair Bolsonaro seja signatário de um documento em defesa da democracia que prevê o apoio ao trabalho de observadores eleitorais. O tema é parte de uma das declarações de intenções que a Casa Branca pretende emplacar durante a Cúpula das Américas, da qual o presidente Bolsonaro participará em Los Angeles. O Brasil dá sinais de que irá assinar o documento. O Brasil está participando desde o início do processo negociador em espírito construtivo e aberto. Essa declaração sobre democracia e direitos humanos não coloca nenhum problema para o Brasil, porque o país cumpre com tudo que lá está e participa ativamente e apoia as missões de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos. O Brasil não está na lista de países que têm problemas com missões eleitorais, afirma o embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva. Secretários das Américas no Ministério das Relações, ou secretário das Américas no Ministério das Relações Exteriores. Aí então é aguardar para ver agora. O presidente Bolsonaro deve participar. Nos próximos dias está chegando a hora deste importante encontro, inclusive com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei número 5.102 de 2019, que, ao alterar a lei número 10.048 de 8 de novembro de 2000, garante direitos a acompanhantes de pessoas com prioridade de atendimento. A legislação previa o atendimento prioritário em repartições públicas, mas não tratava, gente, dos acompanhantes. E aí você já viu, em tempos de estresse, todo mundo brigando por isso e por aquilo, por coisas banais, quantos imbróglios, brigas, discussões em filas, não é? Porque além da pessoa prioritária, com atendimento prioritário, seu acompanhante acabava entrando ali na fila. E aí quem não compreendia, não entendia, acabava criando bronca aí na situação. Agora, acompanhantes também terão atendimento priorizado, tanto
quando estiverem com pessoas que já têm esse direito, como de forma acessória. Atualmente, o atendimento prioritário a pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos já é garantido em repartições públicas, instituições financeiras, veículos de transporte coletivo, logradouros e sanitários públicos. E, de acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a Lei nº 10.048 de 2000, que lhes garante o atendimento prioritário, não menciona seus acompanhantes ou atendentes pessoais. E dessa forma, esse vácuo legal, muitas vezes, inviabiliza a real concretização da prioridade de atendimento, pois há situações em que o titular do atendimento prioritário se vê obrigado a esperar pelo acompanhante ou é separado fisicamente deste, o que pode agravar o seu estado de vulnerabilidade ou colocá-lo em circunstâncias desconfortáveis, ressalta a Secretaria. E de acordo com a Secretaria-Geral, o texto apresentado evita o uso abusivo também de tal direito, nas situações em que o acompanhante poderia se utilizar da pessoa assistida apenas para ter acesso ao atendimento prioritário, que é importante também, né? Num país cheio de espertinhos, daqui a pouco usa a pessoa com problema, com deficiência, enfim, e aí o espertinho acaba fazendo isso para tirar proveito. Mas a lei tenta evitar isso. Para evitar essa situação, o acompanhante somente terá atendimento prioritário enquanto estiver assistindo a uma pessoa alcançada por esse direito. Repercutindo o quase quebra-pau entre o senador Romário, PL do Rio de Janeiro, e o senador Paulo Rocha, PT do Pará. Eles protagonizaram um bate-boca nessa semana nos fundos do plenário do Senado durante sessão que votava a regulamentação das atividades de educação física. Romário era favorável ao texto e Paulo Rocha, do PT, era contrário. Quando Romário se preparava para ir ao microfone, Paulo Rocha pediu para que ele deixasse de falar, pois estaria causando embates desnecessários. O senador carioca, então, reagiu. Guerra é guerra, a gente não vai para a guerra, isso daqui é uma guerra, no bom sentido, disse Romário, enquanto Rocha discordava. Romário prosseguiu, não vem botar o dedo na minha cara não, vai querer fazer graça aqui, não joguei coisa nenhuma contra ninguém, vai fazer graça na casa que não é o fortão dessa coisa aí, né? Disse Romário com algumas palavras meio indecentes. No fim, eles tiveram de ser separados pelos senadores Elisiane Gama, Alessandro Vieira e Eduardo Girão. Foi coisa forte aí, por pouco realmente não foram para as vias de fato. 100 dias de guerra, gente. Quem diria que aquele negócio começou em 24 de fevereiro, sem que o mundo acreditasse na possibilidade, isso já dura 100 dias. 100 dias de guerra em 24 de fevereiro, desde 24 de fevereiro, não é? Quando tropas russas invadiram a Ucrânia. Mais de 14 milhões de pessoas estão deslocadas. Para a Organização das Nações Unidas, é a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A ONU confirmou a morte de mais de 4 mil civis na guerra, mas admite que esse número está muito aquém da realidade. Ao completar 100 dias de conflitos, a Rússia começa a alcançar as primeiras grandes vitórias contra o exército ucraniano. Após meses com a acumulação de tropas nas fronteiras do país vizinho e de vários desmentidos de que uma invasão estava sendo planejada, o presidente russo Vladimir Putin anunciou em 24 de fevereiro o lançamento de uma operação militar especial para a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia. Palavras hoje soam como as palavras de um verdadeiro louco, não é? No início até uns tinham uma certa simpatia por Putin, mas as cenas, o que se vê, não é? Essas barbaridades, não tem explicação humana para que em 2022, mais uma vez, a humanidade tenha uma crise desse patamar, desse nível. E um povo relativamente tranquilo, pacífico, o povo ucraniano, não é? Desde que começou essa ofensiva, a ofensiva militar russa na Ucrânia, isso já deixou um rastro de destruição no território ucraniano e causou a fuga de mais de 14 milhões de pessoas de suas casas, gente.
14 milhões de pessoas, mais de 8 milhões de deslocados internos, mais de 6,8 milhões para países vizinhos, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas, que classifica a crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A ONU confirmou, inclusive, a morte de mais de 4 mil civis na guerra desde 24 de fevereiro. Mas a organização admite que esses números estão muito aquém da realidade. Também, segundo a organização, cerca então de 15 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia. A invasão russa foi condenada pela comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento à Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores. Nos últimos 100 dias, a ofensiva militar de Moscou em solo ucraniano teve igualmente sérias e históricas repercussões na segurança europeia. Em maio passado, a Finlândia e a Suécia formalizaram o pedido de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, confirmando o fim de uma neutralidade militar histórica naquela que é considerada a maior alteração da arquitetura de segurança europeia em décadas. Ainda nesta semana, a Dinamarca realizou referendo em que 2/3 dos eleitores votaram a favor de o país aderir à política de defesa comum europeia, algo que a diplomacia de Copenhague admite ocorrer em julho. E ainda, intervenção por vídeo no parlamento do Luxemburgo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu que a Rússia controla cerca de 20% do território da Ucrânia. Sem expectativa de um término em breve, a guerra da Rússia contra a Ucrânia vai abrindo outras e outras possibilidades até impensáveis, inacreditáveis. Inclusive, a possibilidade de que em um movimento brusco, aí, uma nova invasão, algo assim, tenhamos a temida Terceira Guerra Mundial. Pela primeira vez na história, uma primeira-dama discursou na cerimônia de posse de um presidente da República, e ainda em Libras, linguagem usada por surdos. A cena marcou o início de um novo tempo sobre a acessibilidade no país e outros temas como doenças raras. A Secretaria de Comunicação do Governo Federal agora elencou algumas das ações feitas desde então aos mais vulneráveis. Segundo a SECOM, o governo federal priorizou ações que garantem acessibilidade e assistência aos vulneráveis, com a criação do Pátria Voluntária e diversas ações para a garantia de direitos. Cerimônia de posse com discurso da primeira-dama e em Libras. Criação do programa Pátria Voluntária em julho de 2019. Pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo a famílias de crianças com microcefalia decorrente do vírus Zika. Política Nacional de Educação Especial, que implementou programas que garantem os direitos ao atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Até dezembro de 2021, pacientes com doenças raras receberam mais de 55 mil procedimentos ambulatoriais por meio do SUS. Aumento de 201% no número de atendimentos nos últimos anos. Lançamento da caderneta do raro, facilitando o acompanhamento da pessoa portadora de doença rara. Programa de responsabilidade social e inclusão que garante a acessibilidade de consumidores com deficiência em lojas físicas e virtuais. Acordo entre o Ministério do Turismo e o Pátria Voluntária para promover acessibilidade e voluntariado no turismo. Isso tudo, gente, com o apoio da primeira-dama Michele Bolsonaro, que virou uma verdadeira garota propaganda, aí, não é? Mulher propaganda para quem mais precisa, os vulneráveis. Um belo trabalho fazendo história também, a primeira-dama Michele Bolsonaro. E sem falar em outros fatos aí envolvendo o autismo, não é? Agora vimos aí que o presidente acabou de sancionar essa lei que dá também o direito a quem acompanha um vulnerável aí a ter prioridade em atendimentos, enfim, são avanços significativos. Mais alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro como apoiadores.
Aqui em Foz do Iguaçu, está correndo do Paraguai Marido. Tivemos uma reunião agora há pouco sobre Itaipu, que é natural. Aí vamos agora visitar a obra da segunda ponte Brasil-Paraguai. 85% plano, a Itaipu, mais do que energia, produzindo infraestrutura aqui no oeste do Paraná. Juntamente com o Paraguai, obviamente, o nosso governador Ratinho, que está noutra viatura. Um abraço a todos, vamos lá. Trabalhar em um hospital com vítimas recentes de derrames cerebrais era presenciar situações extremas. Uma questão de tudo ou nada. Ou eles estavam felizes por estarem vivos, ou simplesmente queriam morrer. Bastava olhar para saber. Aprendi muita coisa com Albert sobre derrames cerebrais. Encontrei-o pela primeira vez, todo curvado na cama, em posição fetal, numa tarde em que fazia a ronda dos doentes. Um homem pálido, velho, ressequido, parecendo morto, a cabeça meio escondida pelo cobertor. Nem se mexeu quando me apresentei e não disse uma palavra sequer quando lhe disse que o jantar viria logo. No posto de enfermagem, um funcionário forneceu-me alguns dados sobre ele. Não tinha ninguém. Já vivera muito. A mulher com quem fora casado durante 30 anos tinha morrido. Os 5 filhos tinham saído de casa. Bem, pensei, talvez eu consiga ajudar. Na época eu era uma enfermeira cheia de corpo, mas vistosa, uma mulher divorciada que evitava a população masculina fora do trabalho. Quem sabe eu poderia fazer alguma coisa? Resolvi flertar. No dia seguinte, em vez do uniforme de enfermeira,
Usei um vestido branco, luzes apagadas, cortinas cerradas. Albert nem se mexeu quando me aproximei. Puxei a cadeira para perto de sua cama, cruzei minhas pernas, inclinei a cabeça e dirigi-lhe um sorriso perfeito. Deixe-me em paz. Quero morrer. Que pecado, gente. Com tantas mulheres sozinhas por aí. Albert pareceu aborrecido. Fingindo não notar, comecei a tagarelar, dizendo como gostava de trabalhar na unidade de reabilitação, porque lá tinha a oportunidade de observar as pessoas atingindo seu potencial máximo. Era um lugar cheio de possibilidades. Ele ficou calado. 2 dias mais tarde, na troca de turnos, eu soube que Albert tinha perguntado quando eu estaria trabalhando. A enfermeira referia-se a ele como meu namorado. E o apelido pegou. Nunca o contestei. Quando saía do quarto dele, eu dizia aos outros lá fora para cuidarem bem do meu Albert. Dentro de pouco tempo, ele concordou em sentar-se na beirada da cama para exercitar a resistência, a energia e o equilíbrio. Consentiu em trabalhar com a fisioterapia se eu voltasse para conversar. 2 meses depois, Albert estava usando um andador. No 3º mês, passou para a bengala. Às sextas-feiras, comemorávamos as altas dos pacientes com um churrasco. Quando chegou a vez dele, Albert e eu dançamos ao som de canções inesquecíveis. Foi um parceiro meio desajeitado, mas era ele quem guiava. Nossos rostos estavam molhados de lágrimas quando nos despedimos. De vez em quando, chegavam ao hospital rosas, crisântemos e ervilhas de cheiro de presente para mim. Ele estava trabalhando em seu jardim outra vez. Então, numa tarde, uma linda mulher vestida de azul lavanda apareceu em nossa unidade do hospital, procurando por aquela enfermeira assanhada. Minha chefe mandou chamar-me. Eu estava dando banho em um doente. Bem, então é você, a mulher que fez meu Albert voltar a lembrar que ele é um homem. Abri um amplo sorriso e me entregou um convite de casamento. Bem, sou um só, mas ainda assim sou um. Não posso fazer tudo, mas ainda assim posso fazer alguma coisa. E não é porque não posso fazer tudo que vou deixar de fazer o que posso. Tinha no convite de casamento. Palavras para que você pense e reflita. O amor, a maior força da natureza, faz milagres. Pense nisso. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. O Foco do Brasil é uma realidade graças a você e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Lucinéia Juncker e João Meira, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.